Se existe uma forma mais eficiente de se prevenir doenças infecciosas, essa forma são as vacinas. O médico britânico Edward Jenner foi o grande precursor pelo seu desenvolvimento, ao desenvolver o imunizante contra a varíola, de forma que essa doença foi declarada erradicada em 1979 pela Organização Mundial da Saúde. Isso se deu graças à grande eficácia do método. Apesar de não ser uma ferramenta nova de combate a doenças, em meio à corrida para a produção e disponibilização de vacinas contra a Covid-19, surgiram muitas dúvidas por parte da população, dentre as quais a de como funciona o processo para a produção de uma vacina. As vacinas funcionam educando o sistema imune. Elas induzem a chamada resposta de memória específica, onde células T e células B, que são produtoras de anticorpos, são ativadas. Quando o corpo entra em contato com o patógeno, que é o organismo que transmite alguma doença, essa resposta irá proteger o sistema, impedindo que a doença se manifeste de forma grave. Deste modo, o corpo fica imune. Para induzir a resposta imune específica, é necessário um antígeno, que é o componente essencial que causa a produção de anticorpos. O antígeno pode ser o patógeno morto ou atenuado, que é quando ele está vivo, mas de forma que não causa a doença, ou apenas uma parte dele. O desenvolvimento de uma vacina é semelhante ao desenvolvimento de um medicamento. No total são 4 etapas, sendo a pré-clínica e as fases 1, 2 e 3. Na etapa pré-clínica, a vacina é testada em animais e então é validada a capacidade de induzir resposta imune protetora e segurança. Na fase 1, a dose correta, a segurança e a imunogenicidade, que é a capacidade de uma substância provocar uma resposta imune, são avaliadas em um pequeno grupo de voluntários adultos saudáveis. Já na fase 2, geralmente realizada com mais de 100 participantes, continua-se avaliando a segurança e a resposta imune. Finalmente, na fase 3, a segurança e efeitos adversos continuam sendo testados, e a vacina é administrada em milhares de participantes e comparada com um grupo que não recebeu a vacina, mas apenas um placebo no lugar. O placebo é uma substância falsa, incapaz de produzir efeitos fisiológicos, e nesta fase ocorre um ensaio chamado duplo cego, em que nem os cientistas e nem voluntários saibam se estão recebendo a vacina ou placebo, e acontece em vários países do mundo. Neste momento, é determinado se a vacina é eficaz para combater a doença destinada. Quando a última fase está completa, os resultados são submetidos às avaliações das agências reguladoras de cada país, como no caso do Brasil, a Anvisa. Eu sou o professor Sidney. Bem-vindo ao canal Biologia para a Vida. Já deixe o seu gostei, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para ser avisado quando postar as próximas aulas. E ao final aplicarei um pequeno teste para verificar se você realmente aprendeu o que foi abordado durante esta aula. Para que um pesquisador consiga explicar um fenômeno ou a composição de um material, por exemplo, ele deve utilizar o método científico. E como você viu, a produção da vacina segue um rigoroso processo ao longo de seu desenvolvimento. Todo esse processo é regido pelo método científico. Podemos definir o método científico como sendo um conjunto de procedimentos por meio dos quais um cientista consegue explicar um fenômeno, a constituição e a formação de materiais. Pode-se afirmar que o método científico apresenta 6 etapas. Primeiro, a observação, a etapa em que o pesquisador observa um determinado fenômeno ou matéria. Segunda etapa, a elaboração do problema, ou fase do questionamento. Nessa etapa, o cientista ou pesquisador elabora perguntas sobre o fenômeno ou material analisado, tais como: por que esse fenômeno ocorre? Como esse fenômeno ocorre? Quais são os fatores que originaram esse fenômeno? Qual é a composição do material? Que substância formam esse material? Qual é a importância desse material? Dentre outras. Terceira etapa. Estabelece-se uma hipótese. É a etapa em que o pesquisador responde às perguntas feitas na etapa anterior, seu conhecimento prévio sobre os materiais ou fenômenos semelhantes. A elaboração das hipóteses deve ser feita com muita cautela, porque é por meio delas que a fase de experimentação será realizada, ou seja, elas serão o ponto de partida da experimentação. A quarta etapa é a experimentação. Nessa etapa, experimentos e pesquisas bibliográficas são realizadas com base nas hipóteses levantadas. O objetivo é encontrar a resposta para cada um dos questionamentos que foram elaborados.
Cada cientista desenvolve essa etapa de acordo com os conhecimentos que possui e as práticas que são necessárias para o esclarecimento de cada hipótese. Quinta etapa é a hora da análise dos resultados. Após a fase de experimentação, o pesquisador analisa cada um dos resultados para verificar se eles são suficientes para explicar cada um dos problemas levantados e também se estão de acordo com as hipóteses. Caso os resultados não sejam satisfatórios, novas hipóteses podem ser levantadas para que novas experimentações ocorram, ou seja, sempre hipótese seguida da experimentação. Se os resultados da experimentação forem satisfatórios, o cientista parte para a etapa da conclusão, que é a sexta etapa. A conclusão é a etapa em que o cientista verifica se os experimentos e pesquisas realizadas respondem aos questionamentos levantados e permitem que ele faça afirmações acerca dos fenômenos ou materiais analisados. Todas as afirmações realizadas após a utilização do método científico são chamadas de teorias. Quando diferentes hipóteses e experimentações são realizadas e o resultado é sempre o mesmo, passamos a ter uma lei. Agora vamos ao teste. Questão 1. Até o século XVII, o papel dos espermatozoides na fertilização do óvulo não era reconhecido. O cientista italiano Lazzaro Spallanzani, em 1785, questionou se seria o próprio sêmen ou simplesmente o vapor dele derivado a causa do desenvolvimento do óvulo. Do relatório que escreveu a partir de seus estudos sobre a fertilização, foi retirado o seguinte trecho, abre aspas. Para decidir a questão, é importante empregar um meio conveniente que permita separar o vapor da parte figurada do sêmen e fazê-lo de tal modo que os embriões sejam mais ou menos envolvidos pelo vapor. Fecha aspas. Dentre as etapas que constituem o método científico, esse trecho do relatório é um exemplo de alternativa A, análise de dados, B, elaboração de hipótese, C, coleta de material ou D, planejamento do experimento. 10 segundos para você pensar e responder. Vamos à resposta. Analisando o enunciado da questão, podemos extrair o que seria a hipótese de Spallanzani. Segundo sua hipótese, o vapor do próprio sêmen poderia ser responsável pelo desenvolvimento do óvulo, ou seja, algo que pode ser testado. Isso não foi dito no trecho a ser analisado, anulando a alternativa B. Após o levantamento da hipótese, ocorre o planejamento do experimento, em que as medidas metodológicas para testar a hipótese são pensadas. Posteriormente, essas medidas são colocadas em prática. O trecho a ser analisado descreve como o experimento será realizado, por isso a alternativa correta é a alternativa D. Após o planejamento, é quando ocorre a coleta do material para a realização do experimento, que é o vapor de sêmen e embriões, anulando a alternativa C. A análise dos dados é uma etapa posterior à coleta de material e ao experimento. Nessa etapa, os resultados, ou dados, são analisados para então serem elaboradas conclusões e novos questionamentos, anulando assim a alternativa A. Então a alternativa correta, a alternativa D, planejamento do experimento. Questão 2. Um estudante decidiu testar os resultados da falta de determinada vitamina na alimentação de um grupo de ratos. Colocou então 5 ratos em uma gaiola e retirou de sua dieta os alimentos ricos na vitamina em questão. Após alguns dias, os pelos dos ratos começaram a cair. Concluiu então que esta vitamina desempenha algum papel no crescimento e na manutenção dos pelos. Sobre essa experiência, podemos afirmar: alternativa A experiência obedeceu aos princípios do método científico, mas a conclusão do estudante pode não ser verdadeira. Alternativa B, a experiência foi correta e a conclusão também. O estudante seguiu as normas de método científico adequadamente. Alternativa C, a experiência não foi realizada corretamente porque o estudante não usou um grupo de controle. Alternativa D, o estudante não fez a experiência de forma correta, pois não utilizou instrumentos especializados. Ou alternativa E, a experiência não foi correta porque a hipótese do estudante não era uma hipótese passível de ser testada experimentalmente. 10 segundos para você pensar e responder. Vamos verificar qual é a resposta correta. Para testar uma hipótese, devemos realizar um teste controlado.
Seguindo o método científico, no teste controlado deve-se utilizar um grupo de controle ou de comparação. Seria um grupo de ratos que receberiam a dieta completa com a vitamina-alvo, e um grupo experimental, seria o grupo ao qual teria a dieta alterada com carência da vitamina-alvo. É igual acontece lá na questão das vacinas que eu falei, o grupo controle recebe o placebo. Lembrando que para o teste ser realizado corretamente, as condições devem ser iguais para os dois grupos, ou seja, ratos da mesma espécie, mesma idade e sob as mesmas condições ambientais. Desta forma, as doenças que aparecerem no grupo experimental podem ser atribuídas exclusivamente à falta de vitamina. O estudante em questão queria testar uma hipótese que poderia ser testada através desse método, o que elimina a alternativa E. Porém, o estudante errou ao utilizar apenas um grupo experimental, deixando o grupo controle de lado, o que vai contra o método científico e anula as alternativas A, B e D, e faz a alternativa C a correta. Questão 3. O tempo de oscilação de um pêndulo não depende do peso do corpo suspenso na extremidade do fio. Com base neste conhecimento, Galileu, antes mesmo de realizar seu famoso experimento da Torre de Pisa, afirmou que uma pedra leve e outra pesada, quando abandonadas livremente de uma mesma altura, deveriam levar o mesmo tempo para chegar ao solo. Tal afirmação de Galileu é um exemplo de A. Lei, B. Teoria, C. Modelo ou D. Hipótese. 10 segundos para pensar e responder. Vamos analisar e responder. Uma lei, como vimos, é uma hipótese ou um conjunto de hipóteses apoiadas por um grande número de experimentos e que se chega ao mesmo resultado. E como consequência, essa hipótese passa a ganhar a confiança dos cientistas. O enunciado diz que Galileu não havia realizado experimento ainda, o que anula a alternativa A e a alternativa B, já que a teoria abrange um conjunto de leis e hipóteses formando um sistema mais amplo. Os modelos são explicações de uma teoria, anulando a alternativa C, devido à existência de uma teoria. Após observações iniciais, Galileu imaginou que uma pedra leve e outra pesada deveriam levar o mesmo tempo para chegar ao solo, ou seja, uma explicação que poderia ser testada. Isso constitui uma hipótese e, portanto, a alternativa D é a correta.